É isso aí, meu povo. Sabadão, bora reagir a mais um vídeo aqui da Oeste. Donald Trump mandando carta, mandando recado. Até o momento, todo mundo está querendo conversar, todo mundo está querendo dialogar, todo mundo está se rendendo ao ONU. Aí tem um cara que ele acha que ele vai conseguir peitar o Donald Trump. Será que ele está achando que os big players aqui do Brasil vai aceitar ele fechar o Brasil? Vai aceitar o Brasil ser declarado ditadura? Eu acho difícil. Acho muito difícil isso acontecer. Na hora que o negócio começar a arder mesmo, a gente vai ver o cidadão aí renunciando ou sendo preso. Não é assinante de Revista Oeste? Basta chamar eles lá, assine e ajude esse canal a crescer ainda mais. Fez Estados Unidos porque o presidente Donald Trump anunciou hoje que enviou uma carta ao líder supremo do Irã, Ali Khamenei, pedindo que negocie um acordo nuclear. Em entrevista à Fox News, o presidente americano esclareceu que prefere negociar um acordo. No entanto, Trump também disse que, em último caso, está disposto a intervir militarmente. Na entrevista, Trump destacou ainda que o momento de negociar com o Irã é agora, já que, abre aspas, algo vai acontecer de uma forma ou de outra, fecha aspas. Deixa eu dar as boas-vindas, então, ao Alexandre Garcia. Muito boa noite. Seja bem-vindo, Alexandre. Quero ouvi-lo. Assunto aí da semana, da capa da Revista Oeste, repercutimos o discurso de Donald Trump no Congresso americano na última terça-feira, quando ele fez ali um balanço, né, pouco mais ali de 40 dias de governo à frente da presidência dos Estados Unidos, muitas promessas de campanha sendo efetivamente cumpridas, entregues nesse balanço, nesse panorama, e agora a gente traz essa sinalização de Donald Trump em busca de um acordo nuclear com o Irã. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula. Um prazer estar com você, com a Ana, o Augusto, o Pioto. Que coisa boa essa nossa conversa de sexta-feira. Olha, Trump falou 1h40, né? E mostrou o que é o exercício de ser uma superpotência, como mostra essa reportagem da Revista Oeste. Superpotência científica, econômica, militar, diplomática, energética, tudo. Né? Uma superpotência que não exerce a sua potência, não traduz a potência para a ação, é uma superpotência eunuca. Tem potência, mas não usa. Trump descobriu isso, chamam de o pragmatismo de Trump. Ele é prático, ele é um negociador, ele tem um livro sobre negociação, ele fez fortuna, bilhões, negociando. Agora ele está avisando o Irã, ok, vamos negociar? Ou a gente vai proteger Israel de alguma forma, né? Fez isso com o Zelensky, né? O Putin também sabe que está enfraquecido. O Putin não conseguiu dobrar a Ucrânia, e a Ucrânia jamais conseguirá vencer a Rússia. A sabedoria chinesa A Arte da Guerra, traduzida pelo líder chinês agora, ele diz: ninguém deve se meter numa guerra se não é capaz de ganhá-la. Dizem aí que ele estava se referindo a tarifas, mas é claramente um recado para o Putin. Então, Trump vai entrar para tirar esse desequilíbrio, esse equilíbrio nocivo das guerras. Gaza, ameaça do Irã, Europa sem saber o caminho, com medo da Rússia. Gente, a Rússia que tem medo da Europa é uma neurose. Napoleão chegou às portas de Moscou, foi derrotado pelo general Inverno. Hitler chegou às portas de Moscou. Né? Claro que os russos têm essa neurose em relação a conquistadores europeus, né? E não o inverso. Enfim, a Rússia quer consolidar o seu território. Né? Lá no caso da Ucrânia, dentro da etnia russa, de fala russa, de moeda russa, né? que é naquela região que está dentro do território ucraniano. E Trump chega para equilibrar as coisas. Vamos
vamos nos organizar. Né? Aí lá na Europa aparece o Macron, que é a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia chamou de charlatão anteontem. Né? Ele diz, não, eu vou pôr a minha força nuclear, né? a force de frappe, como dizia o de Gaulle, né? A força de dissuasão. Jogaram lá no atol de Bikini uma bomba para mostrar que, olha, nós também temos poder, não venham. Só que eram outros tempos. Agora são tempos de negociação via econômica. A grande arma econômica, qual foi a arma do Vietnã? O Vietnã tirou os americanos, depois a Coca-Cola entrou lá, o McDonald's entrou lá, né? E está tudo normal. Esse é o caminho. E Trump sabe disso. Ele é um negociador. E está realizando em 45 dias, um mês e meio de governo, ele está mostrando que vai realizar todas as promessas. Né? E a principal delas é a pedra de toque. Liberdade de expressão e sem censura. E simpatia para os países que façam o mesmo. O Brasil tem vedação à censura, tem liberdade de expressão, né? Tem proibição de extraditar estrangeiro que seja perseguido político, né? Igual aos Estados Unidos, só que falta ao Brasil praticar. Ana Paula Henkel, muito boa noite, minha parceira da madrugada. Seja muito bem-vinda, Ana. O pragmatismo de Donald Trump está realmente chacoalhando o mundo, né? Desde que ele entrou como presidente pela segunda vez dos Estados Unidos, já sentou para negociar a guerra do Oriente Médio entre Israel e o grupo terrorista Hamas, agora na guerra na Ucrânia, e agora tem também uma possibilidade, uma sinalização de negociar um acordo nuclear aí com o Irã. O que a gente pode esperar dessa sinalização, Ana? Boa noite. Boa noite, minha parceira da madrugada. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr. Meus mestres, Augusto Nunes, Alexandre Garcia, e muito boa noite à nossa maravilhosa audiência, fechando a semana com a gente. Paula, vamos lá. Não custa lembrarmos que no primeiro mandato de Donald Trump, ele também foi duro com o Irã. Ele foi duro com a Rússia. Muita gente que hoje, nessa dicotomia rasa das redes sociais, se você critica Zelensky, você é a favor do Putin, porque o Trump está sendo usado como um proxy, né, do Putin. No primeiro mandato dele, o Donald Trump impôs sanções pesadas à Rússia. E talvez por isso o Putin tenha ficado bem calminho nos 4 anos da administração de Donald Trump na Casa Branca. Agora, voltando para o Irã, nós temos que voltar também para o primeiro mandato dele. Ele já deu o recado no primeiro mandato dele ao Irã. Ele aplicou sanções muito pesadas ao Irã, e as sanções, eu puxei aqui o documento, as sanções elas tiveram como alvo setores críticos da economia do Irã, como energia, transporte, construção naval, setores financeiros. Além disso, mais de 700 indivíduos, entidades, embarcações e aeronaves também voltaram para sanções que tinham sido levantadas pelo Obama. Bancos iranianos também entraram, exportadores de petróleo, empresas de transporte, e as sanções também tiveram como alvo transações com o Banco Central do Irã e instituições financeiras iranianas ligadas, né, à manutenção ali, principalmente das artérias econômicas do Irã relacionadas ao petróleo. Venda de alimentos, commodities agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos para o Irã, tudo isso saiu da lista de sanções. Mas, como eu mencionei, as artérias ali muito alimentadas pelo petróleo, a economia iraniana, incluindo as embarcações, as exportações, tudo isso entrou na lista de sanções. E foi exatamente nesse período dos 4 anos do Donald Trump na Casa Branca que o terrorismo financiado pelo Irã deu uma acalmada. Então, agora Trump fala mais uma vez, né, de enviar carta ao líder do Irã para negociar o acordo nuclear, mas os iranianos sabem muito bem,
como a lista de sanções do Donald Trump, como ela funciona. Por falar em sanções, Paula, rapidamente, hoje também Donald Trump foi até a rede social dele, a Truth, e disse o seguinte sobre a Rússia. Com base no fato de que a Rússia está absolutamente massacrando a Ucrânia no campo de batalha agora, estou considerando seriamente sanções bancárias em larga escala, sanções e tarifas sobre a Rússia, até que um cessar-fogo e acordo final de paz sejam alcançados. Para a Rússia e a Ucrânia, venham à mesa de negociações agora, antes que seja tarde demais. Obrigado. Paula, esse é o tom da capa da belíssima capa da nossa revista de hoje. Esse é o tom. Não há apenas um xerife, né? A águia, o voo da águia. Os americanos, eles cansaram, o Donald Trump dá o tom. Nós não seremos mais a polícia do mundo que financia apenas a segurança sem que vocês escutem os nossos acordos propostos para a paz. Deixa eu aproveitar e exibir aqui na tela o artigo da Ana dessa edição, que, como bem explicou a Branca, essa é uma edição diferente, especial, um combo, né, onde vários jornalistas escreveram sobre Donald Trump, os Estados Unidos. Está, então, para quem nos acompanha, um farol no topo da colina. A era de ouro de Trump busca sepultar a disforia woke e a hesitação e fraqueza globais com patriotismo sem remorsos. Recomendo altamente essa leitura combinada, dobradinha, com a cobertura especial que fizemos na terça-feira. Então, para quem está voltando do carnaval, querendo aí se inteirar de tudo que aconteceu na semana, aproveita, lê essa edição especial com todos os artigos do Piotto, Augusto, Ana, o Couch também escreveu sobre os Estados Unidos e também tem sobre o Oscar que Alexandre Garcia abordou junto com J.R. Guzzo e Guilherme Fiuza. Faz aí um combo no final de semana, já fica inteirado de tudo que aconteceu. Aproveitando, Piotto, deixa eu lhe desejar muito boa noite. Também vou chamar o seu artigo aqui na tela para quem nos acompanha, para quem está aqui ligadinho em Oeste Sem Filtro e também é nosso assinante digital, está aí, ó. A América voltou, recomenda-se negociar. Tem tudo a ver com o assunto que estamos tratando aqui, uma possibilidade, uma sinalização de negociação entre o governo Donald Trump e o líder do Irã. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Alexandre, bem-vindo. Ana, querida, todos que nos acompanham. O título que eu escolhi para essa reportagem é que você tem que entender que os Estados Unidos não vão abrir mão mais de serem exatamente o que eles são, a única superpotência global. E aí tem que se aproveitar esse espaço que o presidente americano dá. Ele é adepto de negociação, está chamando todo mundo para negociar. Claro, depois que a negociação dá errado, bom, aí nós temos um ponto lá no futuro para ver o que acontece. O caso que ele, por exemplo, já disse do Irã, o mesmo agora da Rússia, ele está novamente dizendo isso. Olha, é preciso negociar. E veja só, são duas potências, superpotências nucleares, né? Tem mais gente que tem bomba nuclear, mas são duas superpotências. Vem da Guerra Fria, a Rússia e os Estados Unidos, com um número um pouco maior do que os russos. Mas, enfim, aí não é uma questão de quem tem mais, é que todo mundo ali consegue destruir o planeta numa tacada só. A questão é, veja só, quando você olha para o Macron, o Emmanuel Macron, que até outro dia dizia que era próximo do Putin, aí depois começou a guerra, ele estava numa eleição, na verdade, aí ele quis se afastar do Putin, senão perdia a eleição. E agora ameaça a Rússia, diz, olha, se começar desse jeito, vamos usar nosso armamento nuclear. Aonde é que ele quer chegar com isso? Com todo respeito à história da França, mas quem é a França na fila do pão desta questão? Porque tudo que a Europa fez, ela não conseguiu resolver essa questão da guerra. A Europa é vizinha da Ucrânia, a Ucrânia faz parte da Europa. Vamos lá, até agora os europeus não conseguiram resolver a questão. E sim, contaram com a omissão de uma administração omissa como foi de Joe Biden. Agora você tem um novo presidente. Aquele momento completamente histórico, por um aspecto, mas completamente nonsense que a gente viu do Zelensky se sobrepor à fala do vice-presidente, depois do próprio presidente, numa discussão no Salão Oval, é alguém que eu estava desesperado, estava, digamos, fazendo a vez de alguém. Ouviu democratas antes, ouviu globalistas europeus antes, mas, enfim, ele estava diante do único sujeito que pode resolver o problema, porque, convenhamos, a questão que importa nessa história é
com quem o Putin aceita conversar? Só com Donald Trump. Bom, então, a questão é simples. Diplomacia é um negócio que pragmatismo fala mais alto. Todo mundo dá a declaração que for. A hora que fecha a porta é a hora que a coisa acontece. Então, o que nós estamos vendo neste momento é que os Estados Unidos, na versão agora, com Donald Trump à frente da Casa Branca, estão dizendo para o mundo o seguinte, o que a Ana já disse com muito mais propriedade. É o seguinte, todo mundo vai ter que pagar essa conta, mas não esqueçam que quem determina uma série de coisas aqui são os que têm maior poder. E quem é a única potência do mundo são os Estados Unidos. É fato. Não brigar com os fatos ajuda numa negociação. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo, já dei os parabéns pela bela capa. Augusto disse, mas eu senti que faltou alguma coisa. Eu falei, não, Augusto, mas os outros artigos ali, um complementando o outro, tá ótimo. E aí você transita e bebe da economia, da geopolítica, enfim, diferentes artigos. Ficou um combo imperdível. Boa noite. Maravilha. Boa noite, Paula, nossa chefe. Outra coisa. Paula, nossa chefe, meu amigo Piotto, grande Alexandre Garcia, minha parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Eu aprendi com a Ana ontem um negócio muito interessante, que é sobre a águia americana, né? A Ana que me contou que a águia, quando não está voando, que é um dos símbolos, né, dos Estados Unidos, a águia ela encolhe as asas. Você só percebe a envergadura que ela tem entre as diferentes ramificações da espécie, é a que voa mais alto, aprendi com a Ana também, mas você só percebe a potência do bicho quando voa. E aí eu digo o seguinte, me ocorreu que os presidentes americanos, quase sempre, agem como, têm um comportamento semelhante ao da águia, eles ficam encolhidos. Por exemplo, na primeira e na Segunda Guerras Mundiais. Aí eles são chamados a resolver, e então se descobre o poderio americano. O Trump, a meu ver, está fazendo o jogo perfeito. Ele abriu as asas e está permanentemente exibindo a envergadura dos Estados Unidos, que é infinitamente superior a de qualquer país. Então, você já vai conversar com o Trump sabendo com quem você está lidando. Você tem os que não viram ainda a águia com as asas abertas. Caso do Zelensky. Ele achou que ele imaginou que encontraria um Biden onde estava um Trump. Sim. O primeiro round ele foi duro. Depois ele ficou... ao conhecer o verdadeiro presidente dos Estados Unidos, ele demorou 2 dias para se colocar à disposição do comandante Trump. Em qualquer tipo de acordo, tá tudo certinho, como fará o Putin. Não tenho dúvida. Por quê? A Rússia é incapaz de vencer sozinha a Ucrânia. A Ucrânia também é incapaz de vencer a Rússia. Os Estados Unidos seriam capazes de derrotar os dois juntos em algumas horas. Ponto. Então, o Trump está mostrando que os Estados Unidos estão cansados de ser chamados para socorrer países em dificuldades. Ele impede que as dificuldades surjam. Ele já atalha. Nós estamos há muitos dias sem ataques violentos, né? Sem guerras, combates violentos. Houve um, agora ele por iniciativa da Rússia, ele já reagiu. Ou faz o acordo ou não contem comigo. Ou se faça isso. Ele suspende, volta atrás, isso é negociação. Ele só exibindo o poderio americano consegue que os que detinham o mesmo poder em tese não mostravam e nada conseguiam, caso do Biden. Eu adoraria ver a Dilma Rousseff saindo da Casa Branca depois de um encontro com o Trump para repetir o que ela disse depois da conversa com o Obama. Conversamos e eu contei para ele que a pasta, quando sai do dentifrício, não volta. Essa foi a frase da Dilma. Essa aí
O Trump vai pedir uma tradução ali para ver se está entendendo direito o que ela disse e não recebe mais. E já com essa aqui não tem conversa, quero saber quem é que manda ali para conversar comigo. O Zelensky, ele fez o pior negócio da vida, agora está descobrindo o melhor. Ou ele se entende com o presidente americano, ele entrega o cargo. Isso até o Washington Post percebeu e recomendou. Bom, pessoal, mais uma vez, né? É inacreditável que a gente ainda tenha o cara aqui fazendo o que acha que tem que ser feito. A gente já viu o Maduro, né, pedindo por favor ao Papa para não deixar o Trump fazer firula com a cara dele. Eu acredito que esse cara deve estar com, porque a qualquer momento que as coisas se resolverem, vai rodar. E eu já vi especialista em política, especialista, falando que ele vai rodar. E para nós, aqui do Brasil, seria até interessante ele rodar primeiro do que o Togado. Que aí o medo, né, o apavoro, né, iria estar maior aí aqui no Brasil. Ele ia ficar mais apavorado. Se o Maduro rodou, eu não tenho outra escapatória. O cara lá tava com tudo nas mãos. Eu não tenho tudo ainda nas mãos. Eu tenho muita coisa, mas eu não tenho tudo. E ele foi pro barro. Quem sou eu na fila do pão? O Maduro não peita o Trump. Ele não peita, ele fica, ó, pianinho, caladinho, ele não quer nem conversa, ele quer fazer os seus esquemas ali sossegado, né? Ele não quer enfrentar o cara. Ele tá torcendo para que ele não lembre do seu nome. Ele tá torcendo. Só que não vai ter como. Ele vai rodar. E vamos ver o cara daqui rodando também. Vai ser por agora? Não sabemos. Mas que o brasileiro vai soltar esse grito, essa coisa que tá engasgada aqui, o brasileiro vai. A maioria do povo brasileiro. Somos a maioria. Tenho certeza disso. Principalmente agora. Com essa do ovo, do café, da picanha. Nós somos a maioria. E o cara, né? Olha a cara do meliante. Olha a cara do meliante. Acusou o Bolsonaro e sua família de rachadinha. Foi lá, teve que confessar o crime, né? E rapaz, agora eu quero os miliantes, ó, os miliantes. Ah, Bolsonaro e sua família fizeram rachadinha e ninguém fez nada. Foram acusados. Gente, eu posso ser acusado de algo que eu não fiz. Principalmente por essa turma que está aí. Qualquer um pode ser acusado de qualquer coisa, gente. O negócio é provar. E se não provar, se fosse um país onde as leis, né, operassem normalmente, essa pessoa iria ser processada, iria responder por falsas acusações, né? Mas aqui não, aqui tá tudo certo. O Danone vai lá e chama o Bolsonaro e seus filhos de rachadores, mas na verdade o rachador é ele. Mas Danoninho.
Você vai na internet, os povos estão enlouquecidos. Ao invés deles falar, cara, não imaginei que o Danones fosse fazer isso. Eles tentam acusar o outro lado. Não, mas fulano foi acusado. Mas provou. Se tivesse provado, ele também estaria aí respondendo por isso. Não tem prova. Enquanto não há prova, não tem crime. Né? Não estou falando assim de fulano e fulano estavam na ilha presa. Aí fulano apareceu lá esfaqueado e morreu. Quem foi? Não tem prova. Não estou falando disso aí, tá, gente? Não é nada disso aí. Mas enquanto tem coisas, na minha visão, na visão da lei pode ser diferente, mas na minha visão tem coisas que enquanto não há prova não tem crime, né? Porque senão você vai poder sair acusando todo mundo aí de qualquer coisa e prendendo as pessoas.